crianças, elas vão para a aula. E nós estamos chegando ao fim desta série Passos de Fé. E eu já estou caminhando para o final, dando um gancho do que quarta-feira será o primeiro passo, para que domingo eu venha aqui, então, dar início a uma nova série sobre esta abundância de Deus, a provisão de Deus, a prosperidade do reino, a prosperidade que foi determinada por Deus para o seu povo. Tema de hoje, passos de fé, vencendo. Temos aí na tela? Vencendo o espírito de intimidação. Sabe que há um espírito de intimidação. Há um espírito que quer nos intimidar. Há um espírito que quer roubar os nossos pensamentos, a nossa mente. Há um espírito que quer nos fazer retroceder. Mas o Espírito de Deus que habita em nós tem o poder de dissipar todo o mal, todo o principado, toda a potestade. O Espírito de Deus tem o poder de guardar a nossa mente, os nossos pensamentos protegidos, cativos à obediência de Cristo. E Paulo, quando escreve aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, ele é muito contundente, ele é muito firme, quando ele diz que, todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, no meu justo, no meu filho, na minha filha, não se compraz, não há alegria na minha alma. A maior tentação, eu disse aqui quarta-feira, que nós sofremos, é a tentação de desistir. A maior tentação que você vai sofrer na sua vida é a tentação de desistir. E eu disse, quem nunca caiu nesta cilada? Quem nunca cedeu a esta tentação? Todos nós já cedemos. Às vezes um espírito de intimidação, uma situação que se avançou contra nós de uma maneira, e a gente se sentiu ali tão acuado, tão intimidado, que nós abrimos mão, retrocedemos ou abrimos mão de algo que Deus havia preparado para nós. Então o fato, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, é que sempre nós seremos assediados para retrocedermos. Em Números, no capítulo 14, versículo 3, diz assim: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor, olha a tentação, voltarmos para o Egito? Não seria melhor retrocedermos para a escravidão? Não seria melhor voltarmos os velhos hábitos, a velha vida? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Você sabe que nesse momento, entenda pelo Espírito, porque Deus falava muito isso ao meu coração. Esta pandemia, ela veio disfarçada, mas ela era um espírito de intimidação. Muitas pessoas nesse processo da pandemia que nós enfrentamos no mundo inteiro, foram intimidados e intimidadas a voltar para o Egito. Você sabe que, haja vista, pessoas não voltaram para a igreja. Pessoas se desviaram, pessoas voltaram para o Egito, onde a Bíblia faz menção do Egito, menção ao mundo. Você sabe que hoje tem pessoas que estavam sobre os altares das igrejas, pessoas que estavam servindo a Deus na igreja, pessoas que tinham um chamado, um cargo, um ministério, uma liderança, e por conta de um espírito de intimidação, foram seduzidos a voltar para o Egito, voltaram para o mundo. E hoje, nós nos deparamos com inúmeras pessoas que retrocederam na vida, passos que haviam dado durante muitos anos, conquistas que haviam
alcançado durante uma longa jornada de vida com Deus. Portas que Deus havia aberto, bênçãos, milagres, provisão, coisas que já haviam acontecido. De repente, essas pessoas foram intimidadas e fizeram como a Bíblia diz em Números. Olha, vamos voltar ao Egito. Voltaram para o mundo. Então sempre nós seremos tentados a retroceder. Somos intimidados pelas circunstâncias da vida, né? Às vezes a gente nem imagina, mas há um monte de situações nos intimidando, colocando peso, colocando culpa, colocando medo, colocando dúvida. E aí Paulo fala, né? Vamos ler novamente, Paulo fala, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, só mesmo uma vida de fé não vai deixar você retroceder. Só mesmo se você calçar a sua vida na fé, só mesmo se você colocar os seus sonhos na fé, só mesmo se os seus objetivos estiverem em Deus, é que você não vai retroceder. Você não vai desistir, porque dificuldades elas vêm, dificuldades existem, dificuldades nos alcançam muitas vezes, agora Deus não quer que você retroceda. Então, nós sabemos, amados, que no decorrer da nossa vida, nós sempre seremos tentados de alguma forma. E como eu disse, a maior tentação que nós sofremos, sabe qual é? É a tentação para você desistir. Talvez você esteja aqui hoje, de quantas coisas você já desistiu na vida? Quantas vezes você abriu mão de um sonho? Quantas vezes você foi intimidado por uma voz, por uma intimidação que fez você desacreditar que era possível alcançar o seu objetivo? Quantas vezes você ouviu uma voz ou você alimentou uma voz dentro de você que fez você desacreditar do poder de Deus na sua vida? A fé é um estilo de vida. E se nós não entendermos isso, e através da fé rechaçarmos o espírito de intimidação, nós vamos sempre viver desestimulados. Porque nós sofremos, amados, diversos tipos de intimidação para nos desestimular e para nos impedir de avançarmos no que Deus tem para nós. Você não tem noção de como você é intimidado, porque isso acaba acontecendo muito no campo das emoções, no campo mental, e às vezes você não se dá conta. E a Bíblia fala para nós vigiarmos algo que eu quero compartilhar hoje, que para mim isso aqui é muito importante para a gente entender, porque no mês de setembro tem coisas que vão acontecer na sua vida através desse entendimento que você está adquirindo hoje. Porque eu vejo na Bíblia Sagrada que as pessoas que resistiram à intimidação venceram. Mas eu também vejo na Bíblia as pessoas que não resistiram à intimidação e foram derrotadas. Então, resistir à intimidação é algo indispensável para que você viva uma vida vitoriosa. Você tem que aprender a resistir o espírito de intimidação que assola diariamente a vida das pessoas. Então, como que eu vou vencer isso? Que espírito de intimidação é esse? Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 de Pedro 5,8. Olha só. Sede sóbrios e vigilantes. Ponto. O diabo vosso amigo, o diabo o quê? Adversário. Diga, o diabo é meu adversário. Diga, o diabo não quer o meu bem. Então, ele é um adversário. Vou falar uma coisa para você. Não espere nada de bom de um adversário. Não espere nada de bom de alguém que decretou guerra contra a sua vida. Ele veio para roubar, matar e para destruir. Então, dele não tem nada de bom para nós. A Bíblia diz, fica sóbrio,
Ficar sóbrio, você sabe o que é uma pessoa embriagada, ela não sabe nem onde está. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que sabe aonde está, sabe o que está fazendo. Então, o Senhor diz, fica sóbrio, vigia, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge. Ele não é leão, mas ele ruge como se fosse um leão, procurando alguém para devorar. Então, o que a gente precisa entender aqui? Que o inimigo está rugindo. No reino animal, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai entender que quando o leão ruge, ele está querendo intimidar. Por exemplo, se aparece um outro leão naquela região onde há um leão dominador, ele domina aquele território, ele é territorial, ele domina aquele território. Então, surge ali um outro leão, ele sente o cheiro, ele começa a rugir, para que através do seu rugido, o outro leão ouça o seu rugido, sinta-se intimidado e vá embora. Percebe? Porque esta analogia, que o inimigo vem como um leão que ruge para nos intimidar, para que a gente fique intimidado, para que a gente recue, para que a gente fique paralisado. Então, ele vem procurando alguém para devorar, no original grego, procurando alguém para trabalhar através da carne ou na carne dessa pessoa, através das nossas emoções, do nosso medo, através da dúvida, colocando pânico, pavor e etc. E aí o versículo 9 traz um conselho de Deus, diz assim, resistir-lhe firmes. Qual é a única forma de resistir o rugido daquele que finge ser um leão? Através da fé. Você tem que resistir através da fé. Fala para o seu irmão, fala, resista através da fé. Resista através da fé. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o inimigo, diz a palavra de Deus, ele anda rugindo. Ou seja, o propósito de um leão, quando ruge, é intimidar o seu oponente, causar medo, etc. Então, o inimigo quer provocar medo, pânico na sua vida. Para quê? Para intimidar você, para paralisar você, para você não avançar, para você ter pensamentos equivocados. Algumas pessoas, ao ouvir o rugido do inimigo, e às vezes o rugido não é um rugido alto, porque quando se fala de rugido, parece que o rugido é um rugido, eu vou rugir alto. Sabe que Satanás, às vezes, ele ruge no pé do ouvido? Às vezes, Satanás, ele vai rugir usando pessoas para te intimidar. Às vezes, Satanás vai rugir usando alguém para fazer mal para você, através de qualquer coisa, seja por uma mentira, seja por uma fofoca, seja por um mal, tentando de alguma forma te intimidar, tentando paralisar você. E às vezes ele vai rugir, sabe aonde? Diretamente, como diria o povo do interior, no pé do ouvido. Se ouvido tem pé, eu não sei, mas a gente diz que no pé do ouvido, deve ser nessa pontinha. Toda pessoa que tem a ponta da orelha mole é porque é preguiçosa. Vê a sua aí, se é mole ou se é dura. Minha avó falava isso, quem tem a ponta da orelha mole é porque é preguiçoso. A minha parece uma pedra de dura. Vê se a sua é mole aí. Mas, desculpe a brincadeira, o inimigo, ele às vezes fala no pé do nosso ouvido. Olha, você nunca vai deixar esse vício. Olha, você nunca vai conseguir vencer esse problema. Olha, você nunca vai ter condições de ter isso. Olha, você não tem dignidade para isso. Se as pessoas te conhecessem, você não vale nada, você não presta uma moeda de 1 centavo. E assim vai. E ele vai intimidando as pessoas, tentando descaracterizar as pessoas. Ele ruge, olha, ninguém nunca vai te querer. Você nunca vai encontrar alguém que vai te amar na vida. Você nunca vai ter um casamento. Seu casamento nunca será uma bênção. Seu marido nunca virá à igreja. Sua mulher nunca virá à igreja. E o inimigo ruge, ruge, como um leão, para intimidar você, para desestimular você,
para você desistir. Então, quantas vezes nós acreditamos nas mentiras do inimigo? Isso cria uma raiz profunda no nosso coração e a nossa vida fica parada. Talvez a sua vida esteja parada, ou algo esteja parado na sua vida, porque você deu a voz, você deu ouvidos a um rugido maligno, a uma voz maligna que paralisou você, que paralisou os seus sonhos, paralisou a sua vida e intimidou você. Então, entenda uma coisa, amados. O inimigo não quer que você alcance as promessas de Deus para a sua vida. E ele quer colocar no seu coração a dúvida em cada projeto que você fizer. Acreditem no que eu vou lhe dizer. Cada projeto que nós temos é muito mais fácil nós ouvirmos uma voz dizendo, se não der certo, e se não conseguir, e se isso não for, e se não acontecer, e se não der. É mais fácil você ouvir esta voz do que você ouvir uma voz, vai, Deus é contigo, vai dar certo. Estou dizendo internamente. Nós temos uma luta diária contra a nossa própria carne. E às vezes nós não nos damos conta que estamos andando, deixando a carne prevalecer tanto, que a fé vai ficando de lado e nós ficamos ouvindo uma voz o tempo todo nos intimidando. Qual é a nossa obrigação? Nós temos através do Espírito Santo de Deus a capacidade de não nos intimidarmos. O Espírito Santo de Deus que está na sua vida não deixa você se vencer pelo espírito da intimidação. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então o que você precisa aprender hoje? Ignore o rugido daquele que finge ser um leão, mas não é. Comece a ignorar o rugido. Não preste mais atenção nas ameaças. Não preste mais atenção naquilo que não vale a pena, que só quer gerar no seu coração intimidação e paralisar os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida e pôr você vivendo debaixo do caos. Hoje tem gente assim. Tem pessoas na obra de Deus que elas ouviram tanto o rugido do leão, daquele que finge ser um leão, que elas pararam tudo na vida. Talvez alguém esteja aqui hoje dizendo isso, bispo, eu me sinto tão intimidado. Sabe, hoje eu tenho tanta intimidação na minha vida, que eu não ouso fazer mais nada. Eu tenho medo de dar um passo e dar errado, porque já deu errado antes. Porque eu já tentei 3 coisas, deram errado, então eu tenho medo da 4ª vez e as pessoas... Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Vou falar isso para vocês. Eu falo, mas olha, com temor e tremor no meu coração, mas falo diante de Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é não me intimidar com nada, com ninguém, nem com pessoas. Depois de 20 anos, assim, estando dentro da obra de Deus, vocês não sabem como eu sou tentado e intimidado todos os dias. Todos os dias eu sofro o espírito de intimidação. E eu aprendi a ignorar esse tipo de voz. Eu aprendi que quando eu perco tempo com o que não vale a pena, eu deixo de produzir. Eu quero dizer para você hoje, pare de ouvir esta voz maligna que fica intimidando você e te dizendo todos os dias, você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir, isso não é para você, isso é uma mentira. Isso é uma mentira do diabo. Você tudo pode naquele que te fortalece. Você pode dizer isso, diga, eu tudo posso em Deus que me fortalece. Fala para o seu irmão, fala, você tudo pode. Amados, você tem que aprender a ignorar o rugido. Ah, bispo, mas falaram de mim, eu estou com vergonha. Amado, ignore o rugido do leão. Ignore o rugido do leão, porque Deus, que tudo vê, tudo sabe, Ele está falando aos seus ouvidos algo muito maior e superior ao que essas pessoas falam. Porque olha, às vezes você está prestando atenção numa coisa, às vezes eu estou num lugar com a bispa, e aí alguém está ali falando alguma coisa e eu quero ouvir a fofoca. E ela quer falar comigo, eu falo, amor, pelo amor de Deus, a pessoa está falando um assunto aqui
que eu preciso ouvir. Por favor, esse meu lado mineiro me obriga a ouvir esta fofoca aqui. Você está me atrapalhando, porque eu não consigo ouvir duas coisas ao mesmo tempo. A bispa falou, ai. Eu não consigo ouvir duas coisas ao mesmo tempo. Brincadeiras à parte, às vezes a gente está ouvindo o que a gente não tem que ouvir e não está ouvindo o que a gente tem que ouvir. Às vezes você empresta os seus ouvidos para a intimidação e não está ouvindo o encorajamento de Deus falando para você, vai que eu sou contigo. Às vezes você está dando ouvidos para uma voz que não vai te levar para lugar nenhum, pelo contrário, vai paralisar você. E você não está ouvindo a voz que vai impulsionar você para a vitória. O único poder que aquele que finge ser o leão tem na sua vida, é o poder que você dá a ele. Se você aceitar, se você receber o rugido dele na sua mente e no seu coração. Então, ou você vai ouvir o rugido daquele que finge ser o leão, ou você vai ouvir o rugido de Deus. Ou você vai ouvir a voz do diabo, ou você vai ouvir a voz de Deus. O que eu quero te falar agora? Uma chave para você guardar na tua vida e no teu coração. Isso aqui é para você guardar para o resto da tua vida. Eu creio dessa forma, que todas as vezes que Satanás fica rugindo como leão para nós, é porque tem algo muito próximo, muito bom para acontecer, e ele quer nos distrair. Acredita no que eu estou te falando? Sempre que tem uma bênção, sempre que tem algo muito grande para acontecer, sempre que tem algo muito extraordinário para acontecer, Satanás vai ficar rugindo na tua orelha para tentar te intimidar, para você não perceber que tem algo maior de Deus para a sua vida. Vocês lembram do projeto gigantesco de Deus na reconstrução dos muros de Jerusalém, quando ele chama Neemias? Neemias está fazendo uma obra extraordinária. Neemias percebe que o favor de Deus era com ele. Ele era a bola da vez. Guarda isso no seu coração. A bola da vez estava entre Deus e Neemias. Tudo estava acontecendo. O coração do rei tinha sido inclinado. As portas estavam se abrindo. Os governadores estavam dando tudo o que ele precisava. Deus estava manifestando tudo. O povo estava animado. O povo estava trabalhando. Eis que surge alguém que ruge como um leão. Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio. E eles começam com espírito de mentira e de intimidação. Olha, se você não parar esta obra e vir até aqui, nós vamos falar que você quer ser maior que o rei, nós vamos inventar uma mentira para te destruir, porque isso é o que o diabo quer fazer. Sabe que Neemias responde? Porque deixaria eu a obra que eu estou fazendo para ir ter convosco? Diga, eu não vou subir para estar com você. Ele não deu ouvidos. Pela segunda vez, olha, se você não vier, nós vamos ir aí, nós vamos arrebentar, nós vamos acabar, Neemias, com o teu ministério, nós vamos acabar, Neemias, com o seu chamado. Neemias disse, olha, sinto muito, não é comigo que você luta com Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, eu não vou parar. Por que eu vou parar para ir até aí? Pela terceira vez, Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, conforme a Bíblia fala, mandaram carta para Neemias. Ele disse, eu não vou, porque eu estou fazendo grande obra. O que eu quero dizer para você é que às vezes você perde tempo demais ouvindo um monte de bobagem contra você, contra os teus sonhos, contra os projetos de Deus, e você não está prestando atenção que o momento está favorável para você. Você não está prestando atenção que Deus está movendo as águas, que as coisas estão acontecendo em seu favor. Às vezes nós paramos o melhor momento da nossa vida, a melhor fase, o melhor momento da nossa história, para dar ouvidos a vozes que não merecem ser ouvidas. Quantas vezes Deus tem algo grande para fazer? Quantas coisas estão acontecendo na tua vida e você não percebe, porque você está ouvindo uma voz da intimidação, dizendo, não vai dar, eu vou te destruir, eu vou te arrebentar, eu vou arrebentar. Amado, ninguém arrebenta quem tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Ou você não percebe que assim foi com todos os homens e mulheres de Deus? Quando tem algo grande para acontecer,
Sempre que um milagre vai acontecer, sempre que nos céus foi anunciado a liberação de uma bênção. Eu vou mais ou menos explicar, não é minha área jurídica, mas eu vou mais ou menos explicar juridicamente. O juiz pega uma caneta, lê o processo e ele dá a sentença. Ele sentenciou e disse assim: olha, a sentença é favorável para o irmão fulano de tal, e ele está aqui, favorável. E o juiz acabou de assinar e colocou aquilo numa pasta e entregou para alguém. Essa pessoa tem que pegar esse processo, se ele agora é no computador, né, digitado, e tem que digitar a assinatura digital do juiz e tal, e despachar. Entre o trâmite de ser despachado e aparecer para você, já houve a liberação pelo juiz. Já foi liberado, você ainda não sabe. No céu, já há liberação de Deus, Deus já liberou. Os anjos já estão trabalhando. Quando isso acontece, o inimigo vem para te intimidar, para você não perceber que a tua bênção já foi liberada. Para você não perceber que a porta já está aberta. Para você não perceber que Deus já fez, não resta mais nada a não ser ir lá e tomar posse do que Deus tem para você. Olha Lucas 9,16. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. 5 pães e 2, uma multidão. Jesus abençoou, ele entrega para os discípulos. O povo já havia recebido o pão? Já havia recebido o pão? Não. O pão chegaria através dos discípulos, mas o milagre já havia sido liberado. A bênção já havia sido liberada. A bênção de Deus sobre nós já foi liberada. A porta já está aberta. O momento é favorável. As coisas vão acontecer. Você vai colocar o pé na água, o mar vai se abrir. Você vai bater naquela porta, a porta vai se abrir. O inimigo vai intentar contra a sua vida, mas ele não vai prevalecer. A corrente cai para o lado de fora, não vai travar a roda da moto. Você não vai precisar empurrar de São Vicente a Mongaguá, porque Deus vai colocar alguém no teu caminho para colocar tua moto na carretinha. Quem ouviu o testemunho hoje sabe do que eu estou falando, para te levar até a porta da tua casa. E para não deixar dúvida, a camisa de quem parar o carro vai estar escrito Jesus, para você saber que Ele é o autor e consumador da tua fé. Entenda o que eu estou te falando. A bênção, milagre já foi anunciado. Aí o inimigo vai ficar rugindo. Vai ficar rugindo, não vai dar certo, você não vai conseguir. Sabe o que o inimigo quer? Que você, desculpa a expressão que eu vou usar, o inimigo quer treta na tua casa. O inimigo quer treta entre você e seu marido. Não é para você brigar com seu marido, não é para você brigar com a sua esposa, não é para você brigar com seu filho, brigar com seu pai, com seu colega de trabalho, brigar com teu irmão. Não é para você brigar com Deus, o momento é favorável. A bênção foi liberada. O inimigo quer confusão, porque na confusão ele vai paralisar a tua vida. Ele quer intimidar você, ele está te intimidando para você, sabe, para você não ver o que Deus está fazendo. Ele quer confusão. O inimigo quer contenda, ele quer guerra, ele quer encrenca, para você tirar os olhos de Deus. Já viu quando a gente está passando por um problema, que a gente só vive o problema? Está passando por um problema e a pessoa fica remoendo aquilo, falando daquilo, pensando naquilo, dorme e acorda falando daquilo. Ela não tem tempo para ver o que Deus está fazendo. Tem gente que não tem tempo para ver que a bênção já está aqui. Já foi liberada, tua bênção foi liberada. Tua bênção foi liberada. Davi foi intimidado por Golias. Esse foi o sinal da grande vitória. Sabe quando Golias intimidou Davi? Ali era o sinal da vitória e da bênção de Deus na vida de Davi. Você sabe quando Daniel foi intimidado por um decreto? Havia um decreto que quem orasse seria morto. Uma intimidação. Sabe o que Daniel fez? Ele sabia que aquela intimidação seria a grande vitória na vida dele. Ele foi orar, foi preso e saiu daquele buraco com os leões honrado.
Você sabe que a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram intimidados por um ídolo. Aquele era o sinal da grande bênção sobre a vida dele. O Senhor tem falado ao meu coração muito isso. O Senhor tem me falado, as intimidações que você enfrenta é o presságio, é o sinal da bênção que está a caminho. A intimidação que você está passando é sinal de que algo muito grande está acontecendo. E por isso Satanás, que veio para roubar, matar e destruir, vai soprar no seu ouvido alguma coisa para intimidar você e parar a sua vida. E ele sempre vai usar uma voz da intimidação, sejam pessoas usadas por ele. Hoje tem pessoas que são extremamente usadas pelo diabo. Eu conheço pessoas que um dia estiveram na casa de Deus, mas nunca houve uma conversão. São ímpios, que durante um tempo o joio ficou no meio do trigo. São filhos do diabo, disfarçados por um período de filhos da luz. Mas no reino de Deus não fica. Porque a glória de Deus é tamanha que expurga o filho da perdição. Eles não aguentam ficar na presença de Deus. E essas pessoas são usadas por Satanás malignamente para tentar te intimidar. Não vão conseguir. Satanás não pode intimidar você, a não ser que você dê ouvidos a ele. Pare de ouvir a voz que não é a voz de Deus. Pare de ouvir esta voz da intimidação, porque amados, sabe quando a sensação que eu tenho é como se a bênção estivesse chegando às nossas mãos e a gente não prestasse atenção na bênção para ficar olhando para outra coisa. Às vezes você fica olhando para algo e você fala, eu estou com um problema. Imagina se Davi olhasse para Golias e falasse, é um gigante. Não. Imagina se Daniel ficasse olhando para o decreto, mas tem um decreto, eu não vou orar, tem um decreto. O que determina se você pode ou não ser devorado pelo leão, é se você ouve a voz do que finge ser o leão, ou se você ouve a voz de Deus. Se você ficar ouvindo as mentiras, a intimidação do inimigo, mas de verdade, sua vida não vai avançar. Então como que eu vou lidar com isso? Não deixe os pensamentos negativos tomarem conta do seu coração. Não deixe os pensamentos negativos, influenciar você. Então, mude a sua confissão a partir de hoje. Nós temos uma confissão da fé. No velho pacto, na lei, o que é a lei? O que é a graça? A gente fala, bispo, a graça, a lei, a graça. Deixa eu te explicar uma coisa. Há um pacto que ele caducou, ele não existe mais. A Bíblia chama de velha aliança. A velha aliança foi dada por intermédio de Moisés. Deus tirou 3 milhões de pessoas do Egito. E o povo hebreu, eles estavam vivendo como egípcios, eles faziam ídolos, eles adoravam imagens, eles adoravam o Deus Sol, o Deus Lua, estava tudo errado. Deus tira eles do Egito e está levando para a terra prometida. E eles estão vivendo uma idolatria, fazendo tudo errado, roubando, matando, adulterando, tudo errado. Aí Deus vai e dá uma lei para Moisés, são 613 ordens e mandamentos para o povo de Israel, que eles tinham que guardar o sábado para ter um dia de descanso, Deus vem reorganizando toda a vida deles, não podiam mexer, comer determinado animal, porque estava no deserto, podia fazer mal, várias coisas. Quando vem Jesus, a Bíblia diz que o fim desta lei mosaica é Cristo. No velho pacto, para você alcançar uma bênção, era através de um sacrifício. Então, se eu queria uma vitória, eu tinha que oferecer um holocausto, oferecer um sacrifício. E todo esse sacrifício, ele tipificava o verdadeiro sacrifício que era Jesus Cristo. Lembra quando a praga derradeira final, que o anjo da morte passaria, e o povo judeu tinha que pegar um cordeiro, sem nenhum defeito, matar ele, passar o sangue dele no umbral da porta, no batente da porta, tinham que fazer tudo aquilo que Deus havia designado para eles fazerem, ou seja, havia um sacrifício, um animal era sacrificado para que houvesse a proteção. Pois bem, quando Jesus vem, morre na cruz no meu e no seu lugar, a Bíblia diz que não há mais esta obrigatoriedade desse sacrifício, porque a partir de agora Jesus foi o verdadeiro sacrifício,
Então, quando eu obtinha uma bênção no passado, através de um sacrifício, se fosse um jejum, ou subir a um monte, uma vigília, isso hoje não serve para mais nada, tá? É importante você saber disso. Isso não tem poder. Deus não atua através disso. Hoje, a Bíblia diz que o justo vive por fé. Fé não é por obras, para que ninguém se glorie. O meu jejum me deu a vitória. Não. O que te dá a vitória é a fé em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o mar se abre. Em nome de Jesus, a bênção vem. Em nome de Jesus, Deus honra, Deus abençoa, Deus prospera. Tudo em nome de Jesus. E nós vivemos por fé. Como que se vive por fé? Através de uma confissão de fé. Declarando a palavra de Deus. Falando em conformidade com a palavra. Deixando extravasar da tua vida a palavra. Então, quando o inimigo soprar no seu ouvido uma voz dizendo, e se não dá certo? Você vai dizer, eu te repreendo, Satanás. Porque eu sei que a bênção de Deus está sobre a minha vida. E ponto, não pense mais nisso. Quando o inimigo soprar uma vozinha dizendo assim, olha, e se aquela pessoa que você for falar, e se ela não te ajudar? Você vai dizer, está repreendido, Satanás, porque eu não dependo de homens, eu dependo de Deus. Se esta pessoa não me ajudar, Deus colocará a pessoa certa no meu caminho. E aí você tem que usar a tua confissão alinhada com a palavra. O problema é que a gente deixa o mal vencer. E a Bíblia diz em Romanos 12, 21, e eu quero caminhar para os minutinhos finais, dizendo isso, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A estratégia do inimigo é usar o medo, a intimidação, para nos manter na zona de conforto. Lembra que eu falei? Aí você fica com medo, você fica parado, você fica envergonhado, você fica intimidado. Eu não vou fazer, eu não vou falar, e se falarem de mim? Aí se eu começar a fazer isso aqui, e as pessoas começarem a falar, e se eu fizer isso aqui, as pessoas falarem que eu quero me aparecer, aí se eu for fazer isso aqui, acharem que eu estou querendo me mostrar. Amado, isso é uma mentira do diabo para intimidar, para você não fazer, para paralisar você, para você não fazer, para você ficar paralisado. Então, a Bíblia diz, põe para mim Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o inimigo quer usar o medo, você não vai deixar o medo te vencer. Consegue entender isso? Amado, não para a tua vida por causa de qualquer voz. Não para o que Deus tem para você por causa de qualquer pessoa. Não para o que Deus tem para a tua vida profissional, familiar, financeira, por uma intimidação qualquer do inimigo. Sabe o que o inimigo vai soprar? Você nunca vai mudar, para você achar que você nunca vai mudar. Sabe o que o inimigo vai soprar no teu ouvido? Você não presta, você é igual não sei quem, teu pai, tua mãe, tua avó, se eles não forem uma boa referência, infelizmente, o inimigo vai soprar isso, você é igualzinho não sei quem. Sabe para quê? Para você achar que não é merecedor, para você achar que você não vale a pena, que você não é capaz. Estou aqui te dizendo hoje que tudo isso é mentira do diabo, para produzir uma intimidação, porque ele sabe, e o diabo sabe, que a bênção de Deus já foi liberada sobre a sua vida. E eu queria encerrar hoje dizendo uma coisa para você. A bênção de Deus já foi liberada para você. E a Bíblia diz em Josué 1:5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu recebo essa palavra, Pai, no meu coração. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ninguém te poderá resistir. Você só perdeu quando você deu ouvidos à voz da intimidação. Mas a partir de hoje eu quero dizer para você que o Senhor está quebrando essa corrente intimidatória da tua vida. Porque às vezes a corrente que nos prende à intimidação foi amarrada pelo lado de dentro.
Às vezes você que fechou a porta e o cadeado da intimidação e se colocou dentro de uma gaveta da intimidação. Muitas coisas não estão acontecendo, não é porque Deus não te mandou a bênção, porque Ele já mandou. É porque você acatou a intimidação do inimigo na tua vida. É porque você começou a achar que você não vale nada. Você começou a achar que você não tem valor. Você começou a achar que você nunca muda, que você cai no mesmo erro, sempre você está caindo no mesmo erro. E aí o diabo fala, você não tem jeito. O diabo revolve o teu passado, que por Cristo foi lançado no mar do esquecimento, e te acusa. Quando Cristo já te disse, há 2000 anos, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E o diabo fica tentando sujar a tua imagem, a tua vida para você mesmo. E o diabo tenta fazer você se sentir a pior pessoa desta terra, como se você não tivesse valor. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que isso é mentira do diabo. Porque o sangue de Cristo naquela cruz te lavou de todos os teus pecados. Te redimiu para uma nova criatura através de Cristo Jesus. Ele te deu um novo nome. Ele te deu uma nova identidade. Ele te perdoou. Ele te purificou. Ele te justificou. Ele te glorificou. Ele te redimiu para ser uma nova criatura. Quem te acusa é o diabo. A Bíblia fala que homens vieram acusar diante de Deus, de Cristo, uma mulher. Você conhece a história? Eles foram embora, fica ela e o Senhor, e ele diz, olha, nem eu tampouco vou condenar você. O problema é que às vezes nós fechamos a porta da intimidação pelo lado de dentro. Talvez você esteja aqui hoje, entenda pelo Espírito, e você não se sente digno de uma vida melhor. Talvez você não se sinta digno de ter um homem que te ame, uma mulher que te ame, de ter uma família abençoada. Talvez você não se sinta digno de ter uma boa casa, de ter um bom carro. Talvez você não se sinta merecedor das coisas que Deus já te deu. E você esteja aí há alguns anos se sabotando. Talvez você tenha um chamado ministerial. E o diabo diz para você, agora você perdeu tudo. Você nunca mais vai ter o seu ministério de volta. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Porque ele perdeu o seu ministério para sempre. Você não. E às vezes o diabo te intimida dizendo, Deus nunca mais vai te usar. Deus nunca mais vai permitir você fazer isso para Ele. Estou aqui para te dizer, é mentira do diabo. Ele quer intimidar você. Você é um filho, uma filha, amado e amada por Deus. E tem coisas novas que estão saindo à luz. Tem coisas que já foram liberadas para a sua vida. Sabe, tem coisas que Deus já tratou com você. Tem coisas que Deus já te libertou. Tem coisas que Deus já operou na sua vida. Mas o diabo ainda continua te intimidando, apresentando uma cópia falsificada de um passado que não existe mais. Te mostrando uma assinatura falsa, que não é a assinatura de Deus. Porque a assinatura de Deus foi assinada pelo sangue de Jesus naquela cruz.
aonde Ele te deu uma nova vida para você viver com Ele. Eu quero encerrar dizendo para você, não deixe o diabo te intimidar. Não deixa nenhuma voz desta terra te intimidar. Não permita nenhuma voz intimidar você. Você sabe que há muitos tipos de vozes no mundo. Há vozes que nós alimentamos todos os dias. A Bíblia fala que o profeta Elias ouviu uma voz de uma mulher promíscua, impura, uma mulher usada pelo diabo, e ele se intimidou com essa voz. Qual voz intimidou você? Hoje esta voz cessará da tua vida em nome de Jesus. Porque nós vamos orar hoje, amados. Eu vou orar com você, eu vou orar por você. E esta voz que tem intimidado você, hoje ela vai se calar. Talvez é uma voz que está intimidando você na tua saúde. Olha, isso não tem jeito. E se você não melhorar? E se você não conseguir? E se você não se curar deste mal? Mentira. Esta voz que está intimidando você hoje, ela vai se calar. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Nós vamos apagar um pouquinho as luzes, né? Deixar num clima ameno. Eu vou pedir, se tem alguém hoje aqui que está se sentindo intimidado por uma voz, você vir aqui na frente. Isso é um passo de fé. Você vai vir aqui na frente, eu quero orar por você, para que este espírito de intimidação caia por terra. Não se sinta intimidado. Bicho, eu estou com vergonha. Isso é uma intimidação já, de sair do teu lugar. Saia do teu lugar. Vem aqui na frente. Sei que tem pessoas hoje que precisam vencer este espírito de intimidação. E nós vamos orar por isso. Eu vou interceder pela sua vida. Este espírito de intimidação que tem paralisado, bloqueado tua vida, teus sonhos, ele vai cair por terra hoje. Não tenha vergonha de sair do seu lugar. Não tenha vergonha de vir aqui na frente. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. O Espírito de Deus está aqui. Foi Deus quem te trouxe hoje aqui. Foi Deus quem te trouxe hoje aqui para te dizer, esta intimidação vai cessar na sua vida hoje. Essa intimidação vai cessar na sua vida hoje. Enquanto o grupo de louvor se prepara para louvar, eu vou descer e eu vou orar por cada um de vocês. Se tem alguém que ainda, olha, bispo, eu tenho uma intimidação tão grande que eu estou aqui no meu cantinho, eu estou com vergonha de sair daqui e aí na frente, tamanha intimidação, vem aqui. Vem aqui porque você vai vencer esse espírito de intimidação hoje. Esse espírito de intimidação vai cair por terra hoje. Chega do seu potencial. Bispo, eu tenho vergonha. Bispo, o inimigo fica me acusando, o inimigo fica jogando coisa na minha vida. Isso vai cessar hoje, em nome de Jesus. Eu não sei, o grupo de louvor, por favor, enquanto o grupo de louvor vem para cá, nós vamos orar, eu quero interceder. Se alguém que ainda está aí, bispo, eu estou com receio, vem aqui por favor, em nome de Jesus, porque você vai vencer esse espírito de intimidação. Oh Senhor, toda voz de intimidação, toda intimidação do inimigo agora cessa. Eu peço que haja renovação na mente do teu povo. Eu oro por uma renovação na mente do teu povo. Oh Deus, pessoas agora através da internet, eu sei que alguém na internet agora, que está sofrendo por uma intimidação muito grande.
Eu vejo alguém sofrendo uma intimidação na saúde. Você que está ouvindo uma voz e tem te provocado medo, eu agora repreendo esta voz cessa agora. E os seus ouvidos ouvirão a voz do Senhor dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Há um homem nesse momento que tem sido muito intimidado. E você mesmo tem dito: eu acho que não tem jeito, eu acho que isso nunca vai mudar. Isso tem uma voz maligna que hoje cessa da tua vida. Esta intimidação maligna hoje cessa da tua vida. Eu oro por uma renovação mental na vida dos jovens, dos senhores, das senhoras, dos internautas, uma renovação mental. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora. Você que disse para Deus: Senhor, há tantos anos eu te sirvo, há tantos anos eu tenho te buscado, mas às vezes eu sinto como se eu não merecesse nada. O Senhor está dizendo a você: eu te amo. Esta voz que você ouve não é a minha, é uma voz da intimidação que agora cessa da tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, esta voz agora cessa da tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém que precisa sair para trabalhar amanhã, está preocupado com as contas, está preocupado. O Senhor está dizendo: vá nesta tua força, homem valente, porque eu sou contigo. Não se intimide, porque eu vou abrir as portas diante de você. Eu vou colocar as pessoas certas no seu caminho. Espírito de intimidação cessa agora em nome de Jesus. Ele cessa agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou pedir que você erga as mãos aos céus e repita esta oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha mente e os meus pensamentos à tua obediência. Pai, eu recebo a minha mente sendo renovada, sendo liberta de toda prisão e de todo cativeiro da intimidação. Agora, em nome de Jesus, sai da minha vida. Diga: sai da minha vida. Diga, grita, diga: sai da minha vida. Toda intimidação, diga: sai da minha vida. Toda intimidação, diga: sai da minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Deus conduza você por uma semana vitoriosa, liberto e liberta de todo o espírito da intimidação. E aqueles que creem